quais as principais habilidades que um líder deve ter? Na verdade, tem várias. Eu vou te dizer as principais. Eu tenho 5 que eu acho importantíssimas. Primeiro, o líder precisa ter autoconhecimento e ter maturidade, que aí eu coloco a autoliderança aqui primeiro. Primeiro, ele tem que se autoliderar, senão, como é que ele vai liderar o outro? Né? Então, autoconhecimento, para mim, maturidade é uma habilidade importantíssima. A segunda, inteligência emocional. Não tem como, né? Se ele não souber controlar, fazer uma gestão das suas emoções, dificilmente ele vai saber lidar com conflitos e com a equipe e com as pessoas. A terceira que eu acho importante é comunicação. Comunicação que eu chamo eficaz, assertiva. Né? A outra habilidade importante que eu acho é empatia. Empatia hoje é uma coisa extremamente importante, você aprender a se colocar no lugar do outro, entender um pouco a história do outro, né? E o outro mais importante ainda, que eu também acho, não menos importante, na verdade, é a resolução de problemas. Né? Então, eu acho que essas 5 são 5 que eu estaria colocando para você como as principais. Né? Tem outras, mas eu colocaria essas principais. E, na verdade, deixa eu deixar muito claro, o líder precisa gostar de pessoas. Isso, para mim, é o principal. Precisa aprender a lidar com pessoas. Então, você imagina a dificuldade que é você, se não entender de pessoas, você liderar pessoas com perfis diferentes, liderar pessoas com histórias diferentes, né? Com humores diferentes, com visões de mundo diferentes. Então, sinceridade, tem que gostar muito de pessoa. Então, precisa estudar sobre pessoas. Né? Precisa estudar sobre comunicação, precisa estudar sobre processo, precisa estudar. Maravilhoso. Né? E como manter a sua equipe engajada? Como o líder consegue manter a equipe esse engajada? É um desafio grande, por quê? Também estatisticamente, em pesquisas, isso no mundo, que a gente vê, o Instituto Gallup, que faz pesquisas no mundo corporativo, há anos no mundo inteiro, ele traz todo ano esses estudos sobre as pessoas dentro das empresas. Né? E esse estudo aponta que 70%, primeiro aponta que as pessoas não são automotivadas, certo? Então as pessoas não têm automotivação. Mais de 90% das pessoas não são. Então olha só como já tem um problema aí. E é outro percentual que 70% da motivação das pessoas dentro das empresas é o líder. Olha só. Então, é muita responsabilidade do líder, né, sobre motivação. E não é fácil. Então, 3 maneiras rápidas que eu te falaria. Tem muitas ferramentas que eu ensino nos meus treinamentos, mas vamos falar de 3... não vou falar de ferramentas, posso falar, mas vou falar de 3 coisas importantes que motivam. Primeiro, dê um propósito para as coisas. E não vamos romantizar propósito. Eu não quero romantizar. Propósito, para mim, é o porquê. Por que que nós vamos fazer o que fazemos? Por que que eu faço o que eu faço? Por que que nós vamos fazer essa atividade é importante? Então, dá um porquê. Se ele não entender um porquê, como que ele tem sentido para ele? Como ele se motiva para fazer? Como ele se engaja? Muito difícil, gente. Né? Então, a outra coisa, capacite, dê capacitação para ele. Depois que você deu um motivo para ele, ele precisa sentir a altura de realizar aquilo. Capaz de realizar aquilo. Senão ele desmotiva. Certo? Uhum. Então, capacite e desenvolva aquela pessoa. Porque se ele não se sentir à altura de realizar aquilo que você está querendo, ele não engaja. Ele se desmotiva. E o terceiro, recompense as pessoas. Né? E não é com um bombom em cima do teclado. Falando de recompensa, que para mim é um paradigma muito grande de donos de empresas, de líderes, que eu acho, principalmente donos de empresas, das que eu trabalho, que são pequenas e médias, e principalmente familiar. Então, é um paradigma que vocês precisam rever, né? Porque precisa ver com outros olhos isso. Né? E eu estou falando de recompensa, existe 2 tipos de recompensa. A verbal, né? Que para mim é o salário emocional, né? E o salário, dinheiro. Qual é mais importante? As 2 são importantes. Sim. As 2 são importantes. Né? Então, só querer que as pessoas façam as coisas, né? Não motiva. Não motiva.
né? Então, a gente precisa ir nessa linha de conhecer como é a motivação humana, né? E a motivação humana passa pelo viés do salário emocional e do salário dinheiro, claro. Não tem jeito. Então, eu gosto muito não sei se você conhece um pouco a história da Disney. Eu já li muito sobre o Walt Disney, porque quem fala em liderança e quer estudar um pouco de liderança, quer estudar um pouquinho de empreendedorismo, precisa ler o Walt Disney, precisa ler a história dele, precisa entender esse cara, né? É um dos caras que a gente precisa entender. E eu gostava que ele falava assim quando ele para os líderes dele, né? Quando abriu o parque, antes de abrir o parque, ele falava assim para todos os líderes dele, né? Imagina quantos funcionários tem ali. Nossa. A Disney, 13 mil, alguma coisa assim que eu vi. Então, você imagina, o que ele tinha de líder. Então, ele reunia todos os líderes antes de abrir o parque cedo e falava assim para os líderes: vão para o parque e flaguem os seus liderados fazendo coisas boas. Nossa, olha a visão desse cara onde estava. Então, não é para ficar o dia inteiro procurando o que o seu liderado está fazendo de ruim. Busque, muda o olhar um pouco. Ah, não, mas aí não é mais que obrigação. Não, essa frase não dá mais, né? Essa frase não é para gestão de pessoas. Né? Isso não. Então, quando eu escuto essas frases do tipo, Nívia, ele é pago para isso. E não vai dar, não dá para a gente continuar. Tá vendo como é modelo mental? Modelo mental. É isso que eu te falo, é modelo mental. Então, eu preciso desconstruir isto para construir outra coisa. Olha como é difícil. Porque se ele acreditar que as pessoas estão lá não fazendo apenas o que elas são pagas a fazer, e eu não estou dizendo que está errado isso, não é isso. Né? Mas é além disso. Que isso não engaja, isso não motiva, isso é básico. Isso não, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de motivação de pessoas. Então, eu gosto muito quando o Walt Disney fazia isso. Tem práticas, e mesmo também na história do Walt Disney, quando você lê o livro dele, isso me marcou muito. Ele fazia várias recompensas, sabe? Muito, muito bacanas, né? E de moedinhas. Tem várias formas de fazer que isso não te custa tão caro. Para de pensar. São as pequenas vitórias, né? Não subestime as pequenas vitórias. Isso, exatamente. As pessoas precisam ver que elas chegaram no ponto A ou B de alguma forma, né? Exatamente. Então, são pequenas coisas que você faz que motivam as pessoas. Né? Por isso que precisa entender de motivação humana. Né? Por isso que precisa conhecer pessoas, precisa estudar sobre pessoas. Então, dentro lá do Walt Disney, tem uma entrevista no livro dele, uma entrevista com um dos funcionários, tem várias conversas com funcionários dele lá, né? E um deles estava falando justamente desse salário emocional e salário dinheiro. Então, o cara que estava fazendo a entrevista perguntou para ele, né? O que é mais importante para você? É o salário emocional ou o seu dinheiro? Ele virou e falou assim, os dois são importantes. Eu diria assim, o salário dinheiro é a minha comida. Eu preciso de comida para viver. Olha o que ele falou. Mas o salário emocional é a água minha. Sem água eu não vivo. Eu morro. Muito forte. Né? Então, o que ele falou, não adianta só me pagar. Foi muito forte. Então, percebe? Olha o que esse cara conseguiu colocar lá. Né? Nossa, e a cultura dele? É cultura, cara. Nossa, pronto, é a cultura, muito né? forte, que até hoje... E o Walt Disney, você vai ler tudo dele, ele fala o tempo inteiro de cultura. Eu tive um empresário que é de Campinas, que eu fiz consultoria, e ele foi fazer o curso lá. Tem um curso que você faz, né? Ele falou, Nívia. E aí ele falou assim para mim, agora eu entendo por que você falava tanto de cultura. Olha. É isso aí. Às vezes o cara tem que ir lá para ver, né? Para crer. Que você falando só não basta. E é isso aí. É isso aí. Muito bom. Bacana. Ok. Próxima. Como você lida com resistência à mudança dentro da equipe? Nossa, excelente. Excelente pergunta. Por quê? Isso aí é uma coisa que está... Como o ser humano é resistente à mudança? Mas por que é resistente? Por isso que eu tenho que entender de ser humano. Né? Então, vamos entender o seguinte. O nosso cérebro, né, pela neurociência, o nosso cérebro, ele foi feito para nos proteger. Foi feito para nos preservar. Não foi feito para mudanças.
Porque mudanças é você ir do certo para o incerto, né? É ir para um lugar que você, para o desconhecido. Isso gera na pessoa, meu Deus, Um estresse. um turbilhão de emoções, de incertezas, que se eu entender de pessoas, eu preciso lidar com isso. Não é? Então, os caras falam, não, por que a gente vai falar, põe a mudança aí e ninguém aceita? As pessoas começam a boicotar. O cérebro está boicotando. Entenda isso. O cérebro ele vai automaticamente boicotar aquilo. É inconsciente. Né? Por causa de todas as incertezas que causam a mudança. Então, primeiramente, eu falo, Nívia, o que a gente faz? Então, está entendendo do ser humano? Está entendendo como é que é? Então, vamos se preocupar um pouquinho de como essas pessoas estão pensando sobre essa mudança. O que essas pessoas estão sentindo sobre essa mudança? Porque elas estão sem dormir. Tem gente que não está dormindo. E você nem sabe. Ela não está dormindo. Eu tenho certeza, tem muita gente que não está dormindo. Então, o que tem que fazer, Nívia? Comunique de forma, olha a comunicação de novo, transparente. Tudo que você possa comunicar sobre a mudança. Tudo. Deixe eles tranquilos. Para não ter dúvidas. Isso, traga informação para eles. Comunique, olha, nós vamos colocar... Quer ver, um exemplo. Vamos dar um exemplo que para mim é uma das piores mudanças, que todos reclamam, todos os meus clientes reclamam, e é uma das mais difíceis. É quando vai haver uma mudança de sistema operacional dentro da empresa. E é uma das mudanças muito importantes para a tecnologia. Claro. Não dá para você ficar com... É uma das primeiras mudanças que acontece. Eu tenho um sistema operacional, está obsoleto, não estou acompanhando, ou seja, a produtividade está caindo para caramba, porque eu preciso automatizar algumas coisas, então eu preciso mudar meu sistema operacional. Perfeito. Pensa bem, quando você vai mudar nível, por que todo mundo está reclamando do sistema? Olha como é que é o cérebro. Mas níveis... Os liderados, as pessoas estão reclamando. Não, mas esse sistema não funciona, porque esse sistema demora muito, porque o sistema está lento. Estão reclamando. Olha, eles estão reclamando. Aí você fala, ok, então eu vou trocar. Aí você, imagina, pesquisa, eu sei como é que é trocar sistema operacional. Nem sempre vai funcionar de primeira. E para o dono, é uma coisa, nossa, é muito complicado, porque você tem que tentar procurar o melhor que possa ser. É uma mudança cara, vai custar, não vai ser barato, vai demorar um tempo. Então, é uma mudança que tem que tomar cuidado. Então, ele busca com muito cuidado. Então, quando ele escolhe, ele fala, quando eu escolho e falo para as pessoas, a gente vai fazer a mudança, mas não comunica da forma que tem que comunicar, as pessoas estão reclamando, né? Então, se as pessoas estão reclamando, eu falo, gente, então legal, já pesquisei e vou fazer a mudança. Beleza, eu falo, Nívia, quando eu mudo, as pessoas começam a falar assim, ó, nossa, mas o outro sistema era melhor. Ai, eu gostava tanto do outro sistema. Ai, não dá pra voltar ao outro sistema. Ele fala, caraca, eu não consigo entender essas pessoas. Eu falo, querido, sabe por quê, querido? Aí eles começam a boicotar o novo sistema, Nívia. Resistência à mudança. É por causa da resistência. Eu falei, porque você não comunicou. Porque você não esclareceu, você não foi transparente. Então, é o cérebro falando, elas vão fazer isso. Por quê? Porque ela está numa zona de desconforto. Ela começa a perceber que ela não consegue fazer direito o sistema. E ela começa a perceber que o sistema é melhor que o outro. E aí ela fala, e agora eu vou ser inútil. E agora eu não vai precisar mais fazer isso porque o sistema está fazendo. E o que eu vou fazer? Percebe o turbilhão? Ela está num conflito dentro dela, imenso, emocional. E ela começa a fazer o quê? Ai, não dá para voltar ao outro. Ela tem que resolver isso de algum jeito, gente. Então, nós estamos falando de gente. Então, como que você diminui isso? Comunicando de forma transparente o máximo que você puder da mudança que você vai fazer. Para deixar eles tranquilos, né? E eles vão abraçar a mudança. Pode ficar sossegado. Comunique, faça reuniões sobre a mudança contínuas. Reunião de sistema você tem que fazer semanal. Semanal. Pessoal, como é que está indo a mudança? Como que vocês estão se sentindo? Como é que está o sistema novo? O que vocês estão achando bacana? Ouvir sua equipe. Ouvir, né? Presta atenção um pouco. Entra nesse contexto. Entra no contexto do que eles estão pensando e do que eles estão sentindo sobre a mudança. Maravilhoso. Tá bom? Vai ficar muito melhor. Perfeito. Nívia, me conta algumas estratégias de desenvolvimento para sua equipe. Ai,
Como um líder pode desenvolver a equipe, né? Bom, também tem várias ferramentas, mas eu vou citar aqui algumas para você começar a fazer já, que dá para fazer. Primeiramente, e outra coisa, algumas que eu vou te falar aqui não tem custo. Porque as pessoas falam, ai, Nívia, tem que contratar treinamento. Não. Tem coisa que você pode desenvolver sem custo. Então, vamos falar o primeiro. Feedback constante. Implemente a cultura de feedback na sua empresa. É muito importante. O feedback, para mim, é a melhor ferramenta de desenvolvimento que pode ter. Mas feedback estruturado. Ok? Como fazer? Mas isso dá uma outra conversa. Né? Me contrate. Isso aí. Eu ensino a fazer, exatamente. Isso é um treinamento, precisa de treinamento, né? Sim. Porque feedback tem questões emocionais envolvidas, né? Não é só técnica, tem questões emocionais envolvidas, né? A outra coisa, então, feedbacks constantes. A outra coisa que é muito bacana, não sei se você conhece, já ouviu falar, método Kumbuka. O método Kumbuka é fantástico, de graça. Feedback de graça, certo? Se a pessoa, se você pagar um treinamento de graça. Outro, método Kumbuka. Como que é o método Kumbuka? O método Kumbuka é assim, uma Kumbuka mesmo. Você põe uma Kumbuka, que você faz assim, ó. Você, por exemplo, vamos pegar um setor, tá? Você então quer o setor, vamos supor, de vendas. Então você quer desenvolver aquelas pessoas, aquela equipe de vendas. Muito bem. Então você escolhe um livro que fale sobre vendas, ok? Escolhe um livro que fale sobre vendas, que tem técnica de vendas, que tem aprendizado de vendas. Escolhe ele. Pega toda a turma lá, o nome da turma, vamos supor que seja 5 pessoas que estão lá. Põe o nome das 5 numa Kumbuka. E este livro, se você não quiser comprar ele, os livros hoje você baixa em PDF, hoje você não precisa nem comprar. Então você vai definir, vamos supor que esse livro tenha, 10 capítulos. Né? Então, é um capítulo por vez. Então a gente se reúne, tem dia marcado, horário marcado. E isso é inegociável. Né? Método Kumbuka dia da semana, toda segunda-feira, ou uma vez por semana, toda segunda-feira, das 9 às 11, são 2 horas, das 9 às 11 a gente faz método Kumbuka, tá fechado, tá bom? Do livro XYZ. Todos que estão envolvidos são obrigados a ler, são convidados a ler o capítulo 1, todos têm que ler, capítulo 1 do livro. Nos reunimos, pegamos a Kumbuka, sorteamos o nome. Sorteio essa pessoa, né? Sorteamos. Paloma, por favor, explique o capítulo 1 do livro. Não, nossa. Aí a pessoa não tem fala, como não ler. Não, tem, isso já aconteceu. Aí a pessoa fala assim, ai, não li. Que pena. Então, acabou a reunião. Até segunda-feira que vem. Como assim? Eu já escutei a pessoa falar, não, como assim? Não pode ir outra pessoa. Não, porque eu preciso criar responsabilidade nessas pessoas. Do grupo, né? Do grupo. É uma vez só que acontece. Nunca mais a pessoa deixa de ler, porque ela fica sem graça. A gente não fala nada, não precisa falar nada. Gente, então, perfeito, reúne tudo, até o próximo segunda-feira. Maravilhoso. Então, a pessoa que ela leu, ela vai... Olha que coisa maravilhosa que é isso. Ela vai explicar do capítulo 1 com o jeito dela, do jeito que ela entendeu. Ela faz o resumo. Então, ela vai ler um capítulo e vai trazer um resumo. Olha que bacana, que aprendizado. Ela vai explanar aquilo que ela entendeu em 20 minutos. Tudo isso tem tempo. Em 20 minutos ela explana. Em 10 a gente discute. Cada um pode falar, 10 que cada um pode falar. Nossa, bacana, eu entendi isso, eu achei isso bacana e tal. E aí, mais 10 minutos, ela vai me dizer como é que ela vai implementar aquilo dentro da empresa. Nossa. Bacana, você aprendeu isso, como é que você implementa amanhã aqui no setor de vendas. Olha que bacana. Isso vai capítulo 2, capítulo... É impressionante. Primeiro que você cria o hábito da leitura. Você aprende com o livro e você põe em prática. De graça. Nível de graça, porque só tem uma coisa lá que você vai ter. O tempo que vocês vão estar lá. Mas isso é desenvolver pessoas. Né? Então, eu acompanhei isso em algumas empresas e começo a fazer junto, até eles pegarem o ritmo, né? Depois eu deixo eles. Mas, assim, eu tive feedbacks maravilhosos sobre isso. Falou, Nívia, meu Deus, eu voltei a ler. Olha que bacana. É demais, né? Que leitura. E veja, o que é um capítulo? Exatamente. Não, e você força ele a ler, né? Bacana Exato. demais, né? Isso vai fazer em seguida. Você pode fazer do tema que você quiser. Dentro da empresa. Faz setorial.
Olha o que você vai desenvolver de pessoas, né? Então, isso é outra forma. A outra forma é você, por exemplo, levar um liderado seu para reunião. Isso eu fiz muito, isso eu aprendi e fiz muito. Assim, ó, porque as pessoas falam como líder, eu não tenho tempo, tô cheio de reunião, estou toda hora participando de reunião. Eu pergunto, você realmente precisa ser você na reunião? Precisa ser você para participar dessa reunião? Ela falou, não, algumas não. Então, quem pode... Então, mande um representante. Isso, aí a pessoa falou assim, mas não tem ninguém preparado. Eu falei, prepare, está na sua mão, é de graça também, desenvolva essa pessoa. Então, eu comecei a levar uma pessoa que tinha uma maturidade, né, que eu já conheço as pessoas, você precisa conhecer a sua equipe, já tinha uma maturidade, eu levava ela nas minhas reuniões. E eu avisava, né, você precisa avisar, você precisa comunicar, concorda? Senão você chega com a pessoa fala, o que essa pessoa está fazendo aqui? Então, você comunica, né? Nunca esqueçam. Então, eu comunicava, pessoal, a partir da próxima reunião, deste tipo de reunião, que nós estamos discutindo um projeto, não precisa ser eu para discutir projeto, tá? Eu vou começar a trazer um membro da minha equipe, ele vai participar comigo 2, 3 reuniões, na hora que eu perceber que ele está pronto, eu não venho mais. Olha que lindo. Desenvolvo ele, ganho meu tempo, perfeito. Tem várias coisas para fazer, as pessoas não fazem, né? E o que é bacana, eu falo assim para ele, olha, você vai comigo e você vai perceber e vai anotar a forma que eu abordo as coisas, como eu coloco o nosso setor dentro da reunião, como eu respondo as perguntas que nos fazem. Porque você está representando e vai fazer a mesma coisa. Ou seja, eu estou desenvolvendo ele para ficar no meu lugar. Exato, o senso de responsabilidade que ele estimula tudo que eu na quero. As pessoa. pessoas falam, Nívia, não, eu quero mais pessoas mais no meu lugar, eu queria. Melhores do que eu. Né? Então, essa outra forma, olha só. O custo é nenhum. Vou tirar ele lá. Perfeito, outra forma. A outra forma é você, claro, pagar um treinamento. Eu acho que pague o meu treinamento, que é bacana. Ó o jabá. Aproveite e pague o meu treinamento, da excelência. Né? Então, tem treinamento todos comportamentais, é bem bacana de liderança. Então, outra coisa é você contratar um treinamento. A outra coisa que funciona muito também, que também é de graça e bacana, isso é de um colega, tá? Que eu achei muito fantástico, e ele me passou isso, eu achei bacana, chama Talk, né? É uma palavra que é a conversa. O Talk é você seleciona um tema que é importante, vamos discutir isso. Vamos, por exemplo, a equipe de marketing, que eu já vi, marketing e vendas. Gente, vamos falar um pouquinho sobre storytelling. Que eu acho que a gente está precisando melhorar, usar mais storytelling para a gente alavancar as vendas. Ou, né, você sabe, você conhece mais essa parte do que eu. Então, storytelling. Então, um tema para trazer, logicamente, tudo focado naquilo que a gente precisa evoluir, óbvio, né, gente? Aí essa pessoa, escolhe uma pessoa da equipe, ela vai em busca de todas as informações sobre storytelling. E outra coisa, ela vai fazer um benchmark com aquela empresa que é uma das melhores em storytelling. Então, ela tem 1 mês para ir atrás disso aí. Reúne tudo e faz um talk. Dá uma palestra, traz esse conhecimento para dentro, treina todo mundo, ensina todo mundo e vamos fazer, vamos aplicar. Olha só, eu estou falando de um tema, a gente pode fazer com vários temas. De graça também. Olha só. Então, percebe? Aí ler livro, ouvir podcast. Na verdade, você vai dar o mais precioso, que é o tempo. Que é o tempo, exatamente. Você está usando tempo para se desenvolver. Só que, exato, um tempo que vai te poupar tanta coisa lá na frente. Exatamente. Então, líder, tem muita coisa que você pode fazer para desenvolver a sua equipe e dar, fora outras coisas, mas essa aí já são boas ferramentas para você usar. Bacana? Bacaníssimo. Legal. E, obviamente, não vamos romantizar que isso vai ser fácil, né? Teremos diversos desafios nessa jornada. Sem dúvida. Quais são os maiores desafios, você acha, hoje? Do líder? Do líder. Em liderar, poxa, o maior desafio para mim é a gestão de pessoas. É o número 1. E é o que eu mais ouço, sabe? Paloma, é o que eu mais ouço. Hoje mesmo, antes de eu vir para cá, eu escutei um áudio de um líder que eu fiz mentoria com ele falando, Nívia, meu Deus, eu nunca imaginei que fosse tão difícil. Lidar com pessoas. Tá consumindo a minha energia. Eu chego aqui, meu Deus, ele falou, tô quase com saudade de ser o que eu era antes, né? Então, só receber ordens não dá. Então, exatamente. Então, um dos desafios é a gestão de pessoas, eu acho. Muito grande, entender de pessoas. O outro desafio que você vai ter, líder, é contratar bem. Contratar bem é um grande desafio também.
O outro desafio é você colocar a pessoa certa no lugar certo. Que se você conseguir isto, essa pessoa voa. Essa pessoa entrega o melhor dela. Agora, o perfil comportamental no lugar errado é... Exatamente. Então, você que é um desafio, porque nem sempre, obviamente, dá. Eu entendo até, mas é muito possível. Eu já peguei empresas sobre isso. Olha só, gente, eu peguei uma equipe já sobre pessoas só no lugar certo. Era uma escola. E a pessoa veio atrás de mim, porque tem a recepção da escola, e atrás tinha o pessoal que resolvia os pepinos. E ela me procurou dizendo assim, Niviada, nós estamos tendo tanta reclamação de mães, de clientes que chegam ali na hora da pessoa ser atendida, que, está aumentando muito essa reclamação dos pais. Eu falei, você não pode ver lá se a gente não pode desenhar um processo? Eu falei, ok. Antes da gente fazer qualquer coisa, eu falei, para mexer em processo, tudo. Já que você está falando que é isso, deixa eu fazer uma leitura da sua equipe, que está a sua equipe da frente, de recepção, que está atendendo as pessoas. Posso fazer uma análise de perfil? Falei para ela. Vamos começar por isso, antes de fazer um trabalho muito grande. Eu gosto muito de fazer análise de perfil, porque para mim eu começo por isso mesmo. Então eu falei, vamos fazer uma análise de perfil e talvez uma mudança ali a gente já melhore as coisas. Então quando eu fiz a análise de perfil, Paloma, tinha pelo menos das 5, 3 pessoas, na verdade 2, a outra não era tanto, mas tinha 2 que estavam completamente no lugar errado. Mas completamente. Jamais poderia estar na linha de frente. Elas tinham que estar no back-office, atrás. Que é, por exemplo, o meu perfil. Que é aquela pessoa que não gosta... Não gosta do atendimento. Isso, não lida bem com o atendimento. Não tem paciência com as pessoas. Mais focado em resultado, analítico. Isso, eu estou falando porque é o meu perfil. Eu trabalho muito bem em back-office, para trás. Joga na minha mão que eu resolvo. Agora, coloca um extrovertido no atendimento ao cliente. Exatamente. Uma pessoa influente, uma pessoa comunicativa. Sim. Então, quando eu fiz esse remanejo, falei para ela, vamos fazer só isso por enquanto. Pega essas 2, coloca no back-office. Tá? Deixa essas 3 aqui na frente e vamos experimentar um mês. Em um mês, 50% das reclamações tinham reduzido. Então, não precisei fazer mais nada, não fiz mais nada. Não fiz mais nada. Ela só me pagou o serviço de análise de perfil e mudança. Então, é um desafio. Porém, se você conhecer, como eu já falei, gestão de pessoas está em primeiro lugar, tá? É o que eu falei? Sim. Gestão de pessoas está em primeiro lugar. Então, primeiro, procure conhecer as pessoas. O perfil dela, como ela funciona, o que ela gosta de fazer, onde que ela produz mais, onde ela enverga, onde dá dor de barriga nela, onde não funciona. Porque, segundo a neurociência, se você conseguir colocar a pessoa, é o 70-30. 70% das atividades dela dentro do perfil e 30% fora, porque você não vai conseguir 100%. Ela vai voar. Além dela estar motivada, ela vai te entregar muito o melhor dela. E a produtividade dela vai subir muito. Fala um pouquinho pra gente desses tipos de perfis. Então, o perfil, eu gosto muito de trabalhar eu faço muita análise de perfil. Eu sou analista comportamental, formada, fiz o curso. Então, eu gosto muito disso. É a primeira coisa que eu faço. Não abro mão. Inclusive, no treinamento, o primeiro tema que nós vamos falar é análise de perfil. Então, eu uso a ferramenta DISC. Tem vários métodos e todos têm vários bons. O DISC tem mais de 97% de acerto. Quando eu aplico o DISC e eu passo para a pessoa, ela fala, meu Deus, parece uma bruxa isso aí. Sou eu mesmo. E eu falo, não tem... Foi quem respondeu a pesquisa, foi a pessoa, É tudo uma plataforma, é tudo um algoritmo. É validado isso. Então, é validado, tem mais de 97% de acerto. Então, use isso para uma coisa que eu sempre recomendo, contratar. Depois, não vai usar para todo mundo, que é uma ferramenta paga. É uma plataforma. Então, o que você faz? Primeiro, quando você selecionou as pessoas, quando sobrou 5 que você fez o funil, sobrou 5 que você está na dúvida, sobrou 4, que você fala, agora aqui eu vou ter que decidir, faz análise de perfil das 4. Eu sempre recomendo, faz análise de perfil, que você vai pagar, mas vale muito a pena, muito. Tá? E na equipe, primeiramente, conheça, faça análise de perfil, saiba como eles funcionam. Quais são os perfis? Dentro do DISC você tem 4 perfis. Você tem o perfil influente,
Você tem o perfil estável, você tem o perfil analítico e você tem o perfil dominador. Então, o dominador e o analítico, que eu falo que está para baixo aqui dentro do círculo que eles dividem, são os focados em tarefas, objetivos, tarefa. Ele vai entregar para você. Os de cima são focados em pessoas, conexão, relacionamento. Então, na hora de entregar a tarefa, se tiver um tempinho para a gente conversar, eu vou conversar primeiro. Então eu falo, gente, se você líder conheça a leitura, faça a leitura da sua equipe. Gestão de pessoas. Lembra que eu falei do desafio? Conheça as pessoas. Gestão de pessoas. Se eu fiz o perfil, sei, e anota, viu? Anota. Não fica na cabeça. Faz uma planilha. Anota. Nível que eu não lembro mais como é que é. Anota. Né? Já dizia Einstein, usa sua mente para criar, não para guardar informação. Por que vocês estão lotados de coisas? Porque vocês querem guardar tudo na mente. A mente não foi feita para isso. A mente foi feita para criar ideias. Por isso que vocês não têm mais ideias. Não é que vocês não estão bons. Vocês são bons, vocês são criativos, mas está usando a mente para outra coisa. Anota. Anotou? Eu anotava. Eu tinha uma planilha dos meus liderados. Então, você fala assim. Então, por exemplo, Carlos. Carlos é um cara analítico, eu já sei. E eu tenho uma tarefa, um relatório para entregar para o meu diretor. Um relatório cheio de detalhes. Para quem eu vou entregar? Para o Carlos. Óbvio, eu não vou entregar para a Paloma, que é influente. Porque ela não vai conseguir, ela vai demorar, ela vai atrasar. Eu vou procrastinar até Você o vai procrastinar último. até o último ponto. Então, não é que você não sabe fazer a tarefa. É que eu entreguei para a pessoa errada. Mas, Nívia, não é assim. Eu falei 70, 30, se você conseguir. Né? Quando não for possível, ok, mas já saiba. Já saiba que vamos ter problema. Acompanhe mais de perto aquela pessoa, porque ela vai atrasar. Percebe como líder? Então eu falo, entregou a pessoa, mas ela tinha que me entregar. Não, é você que tem que acompanhar. Porque você entregou para uma pessoa que você já sabe que vai ter problema de prazo. Entende? Agora, temos aqui um cliente insatisfeito. A gente vai terceirizar, delegar para o Carlos ou para a Paloma? Ah, para a Paloma, com certeza. Vamos lidar com essa pessoa revoltada aqui. Quem tem mais manejo, né, para lidar com pessoas? Exatamente, porque daí ela recebe aquilo de uma forma diferente, né? A pessoa que tem conexão com pessoa, ela recebe diferente, né? Um cliente, quando ela acalma até o cliente. Ela acalma o cliente. Então, presta atenção quem que você está pondo, né, para fazer isso. Responder um e-mail é melhor. De um cliente, por exemplo, põe um estável, põe um influente também. Ele procura as palavras corretas. Aí vai pôr um dominador, por exemplo. Ele vai ser objetivo. Aí ele e manda um e-mail. Aí a outra pessoa vai receber como grossa. Isso! E na verdade não foi intenção, né? É que é uma atividade, ele é objetivo. Então percebe como é importante conhecer pessoas? Perfeito. Extremamente importante, né? Aí eu falei para você comentou comigo sobre os desafios, né? A gente estava falando dos desafios. Então eu falei que é a gestão de pessoas, falei que é a parte de você colocar a pessoa certa no lugar certo. E outro desafio que eu acho grande é você também saber se comunicar. Como eu falei, saber se comunicar é um desafio grande da liderança, tá? Então precisa fazer curso mesmo. Tem que aprender, tem que estudar. Líder tem que estudar o tempo inteiro, tá? E uma coisa importante do líder, entenda que é um processo. Eu sempre falo. É um processo de desenvolvimento de liderança, não é um treinamento. Então, aqui eu quero falar de novo com você, empresário. Você coloca, às vezes, os seus líderes num treinamento de 8 horas, 16 horas. E acredita, por milagre, que esses líderes estão totalmente capacitados e vão fazer tudo o que você quer. Não vai acontecer. Não vai. Porque o treinamento vai fazer, ele não vai conseguir aplicar tudo, primeiro. Né? E vai durar aí na mente dele 2 meses, logo vai embora. Então o treinamento não serve? Não é isto que eu falei. Eu falei que só o treinamento não basta. Só o treinamento não basta. Eu preciso da palavra desenvolvimento. O treinamento é um dos pilares do desenvolvimento. E aí eu vou montando um desenvolvimento para aquele líder. E aí a partir daquilo ele começa a trilhar a jornada da liderança. Né? Esse é um desafio. Comportamento firme e consistente. Perfeito.
Para um chefe, para o dono da empresa, Nívia, qual a importância de um planejamento estratégico? Poxa, pergunta. Achei até que você não fosse perguntar sobre isso, que é tão importante. Você lembra? Vamos falar um pouco de estratégia. Parar de falar um pouco de pessoas, vamos falar da estratégia. Ótimo. Muito bom, muito bom. Na verdade, você lembra que eu comentei contigo dos pilares que sustentam, né, a empresa? Que eu falei cultura, e um dos pilares eu falei tinha liderança, finanças, né, e tração, e um dos pilares gestão. Quando a gente está falando sobre planejamento estratégico, a gente está falando sobre gestão. Perfeito? Ele está dentro deste pilar. Então, quando você define, por exemplo, a cultura, que eu falei, uma peça da cultura seria a visão onde você quer chegar, o planejamento estratégico é justamente o plano para eu chegar nesse ponto, aonde eu quero chegar. Então, é o famoso ponto A, ponto B, certo? Então, eu estou no ponto A e quero ir para o ponto B, né? Que é o meu objetivo, que é a minha ambição, que é a minha visão de futuro, onde eu quero que a empresa esteja. E essa visão ela pode ser para ano, para 2 anos, para 3 anos. Né? Eu não aconselho que seja muito mais que 3 anos, porque hoje muda tanto, né? Que antes a gente fazia planejamento estratégico para 5 anos. Né? Eu estou falando isso há 20 anos, 25 anos atrás. Né? Hoje não dá para construir mais isso, porque muda tanto, né? Que a gente precisa fazer curto, que logo já muda. Bom, então para mim o planejamento estratégico nada mais é que um racional que você desenha para chegar aonde você quer. É o plano. Né? São os passos. Então, e por que é tão importante? E, para mim, de novo, é um problema que não tem nas empresas pequenas e médias, a maioria não tem. Porque, primeiro, não é uma cultura do brasileiro planejar. Né? O brasileiro não tem. Americano, por exemplo, dificilmente você vai ver isso. Nas empresas americanas, tem planejamento estratégico desde, como eu já fui funcionária de uma empresa multinacional americana, já falava de planejamento estratégico, estou falando quando eu tinha 17 anos, 18 anos que eu entrei. Então, quer dizer, brasileiro, empresa pequena hoje não tem. Pequena e média não tem. Tá? Então, o planejamento estratégico é você escrever os passos, o racional, para atingir aquele objetivo que você quer. Então, Nívia, como se constrói isso? Aí tem várias ferramentas, tá? Não é a ferramenta mais importante. O mais importante é o mindset, é o modelo mental para isso. Para mim, empresário, de novo, estou falando com você, é inadmissível para mim você. O ano tem 365 dias. Você não reservar 2 dias do ano para pensar o futuro da sua empresa. Eles não fazem isso. Eles não fazem. Então, o planejamento estratégico é você parar 1 dia, 2 dias e planejar a sua empresa. Certo? Só isso. Quem que a gente convida, Nívia? Se possível, se for uma empresa pequena, convida todo mundo. Tudo depende. Se for uma empresa um pouquinho maior, não dá para levar todo mundo, leva os líderes. Por quê? Porque essas pessoas te ajudam com as ideias e elas se envolvem. Quando elas se envolvem, elas se comprometem. Elas engajam e elas ajudam você a atingir. Olha. Então, construa junto. Esse é um dos maiores recomendações que eu faço e eles não fazem. Não construa sozinho, construa junto. Né? Porque você já não deu uma razão para ela, você já não deu a visão, ela não sabe onde ela quer ir. Né? Você já vai, constrói junto com eles. Né? E aí o planejamento estratégico é quando você vai construindo, só que tem algumas que eu chamo de iniciativas importantes no planejamento estratégico. Eu falo que eu faço uma analogia do desenho de uma árvore, para vocês entenderem. A árvore tem o fruto, né? E todo mundo adora o fruto. Só que para dar o fruto, o que é o fruto, Nívia? O fruto é o resultado financeiro. Então, quando eu estou falando com dono de empresa, ele adora o resultado financeiro. Não, então, lindo, só que para dar resultado financeiro é resultado. É o fruto. Só que para dar o fruto, concorda que eu preciso cuidar da raiz, né? Aqui do tronco, do meio da árvore para dar o fruto. O fruto é resultado. Então, eu preciso ter iniciativas na raiz. Onde está a raiz? Pessoas. Então, o planejamento estratégico tem 4 iniciativas que eu preciso olhar para elas para colocar no planejamento estratégico, para planejar.
pessoas, ou seja, como eu vou cuidar de pessoas, como eu vou capacitar pessoas, como eu vou contratar pessoas. Pessoas. O outro, processo. Como eu vou desenhar, como as coisas vão acontecer aqui dentro. E o outro, como que eu vou atender o meu cliente. Para quem eu vou vender? Quem é meu público-alvo? Como eu quero impactar esses clientes? Então, e o último, financeiro. Né? Mas não, eu chego lá, eles estão mostrando para mim o resultado financeiro. Eu falo, então, resultado financeiro é resultado. Eu não mexo em resultado. Eu não mudo o resultado. Eu mudo o trabalho antes do resultado. Né? Então, por isso a importância do planejamento estratégico, que tão poucas pessoas fazem. Né? E aí, eu quero até trazer aqui um case de um cliente que dá uma olhada quanto é importante planejar. É impressionante isso. Eu tenho na verdade, não é um meu cliente, é um conhecido, familiar, empresa. E vários casos eu tenho aqui, mas eu vou contar esse, que esse é emblemático. Né? Aí eu posso contar mais um outro também, que é outro bem bom. Esse é o seguinte, esse conhecido, ele foi um negócio bacana, aquela coisa sem planejar, né? Isso aqui é bacana, vamos vender copinhos de café. Né? Já que é uma empresa que vende embalagem. Né? E aí foram fuçando, encontraram uma pessoa na China, só para reduzir, rapidamente para resumir. Conseguiram trazer um container da China. Com os copinhos de café. Com os copinhos de café. Né? Copinhos de café, sabe aqueles copinhos de papel, que é bem bacana, que você vê no Starbucks, você vê na Casas Balduco, é bacana pra caramba. Legal. Nossa, isso vai vender pra caramba. Então, aí pagaram o container, pagaram tudo isso aí, nem sei quanto gastaram, mas gastaram, investiram. Tudo bem, chegou. Faz 6 meses que está num depósito sem vender. Aí eu falei, não estudaram como a não, estratégia de vendas. Não, para quem vai vender? Quem é o público? Por quanto vai vender? Só trouxeram. Então, não planejaram. Não planejaram. E agora isso se tornou um gasto? Exato. Simplesmente está 6 meses num galpão, está pagando aluguel, e aí? Resumindo, gerou gasto. Isso, então, percebe quanto é importante? Sim. A outra também de um outro cliente, sem planejamento. Trocar uma máquina dentro da empresa. Trocou uma máquina, também comprou, mandou vir a máquina, chegou a máquina. Aí não funciona a máquina. Por que não funciona a máquina? Por que não pode pôr para funcionar a máquina? Porque não tem energia suficiente que vem da rua para abastecer a máquina. Eu falei, mas vocês não viram isso antes? Não. Como assim? Não vimos antes. Não planejou? Não planejamos. Nossa. Então a máquina chegou e a máquina, não sei se vocês sabem, donos aí, ela vai se depreciando sem uso. Você está pagando a máquina e quando você faz um financiamento, paga a máquina, por exemplo. Quanto antes você colocar a máquina para funcionar, ela própria se paga. Lógico. Esse era o plano. Sim, senão vai embora Sim. o seu dinheiro. Ou sim, vai o seu caixa, você está pagando financiamento. Então, imagina, na verdade foi mais de 6 meses para essa máquina começar a funcionar, porque teve que entrar em contato com a CPFL, porque a CPFL teve que pôr um poste na rua para pôr energia dentro da empresa. Quanto de prejuízo que teve com essa máquina então, parada? aí ficou na mão da CPFL, que demorou 3, 4 meses, enfim. Eu falo, por isso que eu falo que é inadmissível para mim o empresário não parar para planejar a empresa dele. Né? Você falou muito de cultura, né? Você vê nos Estados Unidos, eles estudam tudo que pode dar errado antes de executar qualquer coisa. Né? E provavelmente Japão também. Né? Exatamente. É muito cultural também. No Brasil. Exatamente. Uma das ferramentas que a gente usa para fazer um planejamento, que é muito importante, que a gente tem que usar, é uma análise de cenário, que é justamente isso. E análise de cenário, a gente usa ferramenta, não precisa falar SWOT, que é inglês fofo, enfim, não importa a ferramenta, importa o que ela nos traz. É você fazer uma análise de cenário para planejar um futuro, concorda? Então eu falo, gente, tem como você olhar para o futuro, planejar o futuro sem olhar para o passado? É uma coisa que dirigir. Você dirige sem olhar o retrovisor, Paloma? Ou você olha de vez em quando o retrovisor? Olha ou não olha? Tem que olhar o tempo inteiro. Você olha o retrovisor, né? Você olha para frente, mas você olha o retrovisor de vez em quando. Sim. É justamente isso. Então, para eu planejar um futuro da minha empresa, eu preciso olhar para o passado,
que essa ferramenta faz você olhar o que aconteceu no passado. O que aconteceu no passado? Lições aprendidas, o que não deu certo, o que pode dar errado, né? O que eu tenho que corrigir. Isso é olhar passado. Passado é sempre aprendizado. O que deu certo, vamos repetir. O que não deu certo, o que a gente vai mudar? Né? Olha para o passado. Contextualiza presente e planeja futuro. É isso. Então, essa ferramenta ajuda você a fazer isso. Ajuda você a olhar oportunidades de mercado. Ajuda você a olhar ameaças de mercado. Ajuda você a olhar oportunidades, fortaleza sua dentro e fraquezas. Porque não adianta eu ter uma oportunidade no mercado se eu tenho uma fraqueza interna. Como é que eu resolvo a fraqueza? Então, é uma ferramenta que faz você olhar cenário. Então, passado, olhe, contextualize e planeje. Exatamente, mas as pessoas não fazem isso. Né? E não é tão complicado fazer isso. Você precisa de ajuda, claro. Ok. Mas você pede uma ajuda, né? A gente ajuda você a fazer, mas você faz. Porque senão você vai ter prejuízos enormes. Então, para mim, planejamento estratégico é de suma importância, precisa ser feito. E, para mim, é inadmissível que você não pare para pensar a sua empresa. Né? Voltando a falar um pouco mais de equipe, Nívia, como que você considera ser os principais indicadores de performance? Que você olha a sua equipe e fala, não, tô acertando, vamos nesse caminho. Como que o líder ele consegue medir isso? Tá. Então, eu considero, eu vou falar para você de alguns indicadores de empresa, como um todo, que vai refletir as pessoas, a equipe. Tá? Depois eu falo um pouquinho de alguns indicadores da equipe. Indicadores importantes da empresa, para mim, que não... Nível que a gente tem que medir, a gente não mede nada. Então, você vai medir faturamento, vendas, lucratividade, né? Custo e satisfação de cliente. Pelo menos esses 4, eu falo. Aí que você já consegue medir a saúde da... Sim, porque é resultado. Né? É o fruto. É o fruto. Então, se eu, por exemplo, não adianta eu medir algo antes disso, eu vou medir também, vou te explicar, mas não adianta eu ficar preocupado, por exemplo, com alguma coisa de, vamos falar, de taxa de conversão, que é importante eu medir nas vendas, se eu não sei quanto que eu estou vendendo, que eu não sei quanto que eu estou faturando. Né? Então, primeiro, mede quanto está faturando, aí volta para trás, entende, se eu não estou faturando o que eu preciso faturar, agora eu volto para trás e olho quais são os indicadores, né, que eu chamo de direção, que me levam ao faturamento. Então, aí taxa de conversão, quantos leads entraram, quantos leads qualificados, a boca do funil que vai entrando, qual que é a minha margem de contribuição. Aí tudo bem, aí tem inúmeros indicadores. Mas primeiro eu tenho que olhar aquele resultado. Ele já vai me mostrar como é que está. Se eu estou com um faturamento bom, lucratividade boa, opa, está funcionando. Legal? Faz sentido? Legal, está funcionando. Então, eu começo a me preocupar um pouco menos para trás. É só isso. Né? Então, se tem vários indicadores, eu gosto sempre dos clientes falarem para mim, nossa, Nívia, mas a gente podia ter... eu já entrei em empresa que tem uns 15 indicadores. Aí eu olhei, nossa, que legal, pra caramba. Aí eu falei, bom, bora ver as análises desse indicador? Não, Nívia, a gente analisa. Então, para que tanto indicador? Você percebe? Eu prefiro 5 indicadores bons e que você olhe para os 5. Todo mês, toda semana, todo dia, se possível. Só. Né? Do que ter 15 e que eu não sei nem o que eu faço com eles. Né? Então, numa empresa pequena, média, o menos é mais. Né? Vamos fazer o arroz e feijão, depois a gente faz um estrogonofe, eu sempre falo isso. Mas não sabe nem fazer arroz e feijão primeiro. Né? Já quer fazer um monte de... Quer pôr os KPIs. KPIs, né? Eu falo, vamos prestar atenção. Né? Agora, líder na equipe, por exemplo, produtividade é um indicador bom. Né? Reclamação de cliente é um indicador bom para você ver. Ocorrências internas, eu gosto muito. Entre processos é muito bom, porque daí eu vejo como a equipe está executando os processos, né? Porque é um problema muito sério nas empresas. Tem processo, mas as pessoas não executam da forma que tem que executar. Então, feedbacks quantos feedbacks eu estou dando para aquela pessoa, que seja de construtivo, de correção, mostra o quanto aquela pessoa ainda eu preciso desenvolvê-la. Então, tem vários ali que eu consigo medir para ver equipe. Mas isso é tudo... se eu tiver com o resultado lá no fundo bom, provavelmente a equipe está boa. Né? Provavelmente eu estou falando. Tá? Então, são indicadores gerais de empresa e depois eu trago eles, eu vou
trazendo para trás para ver quais são os indicadores de direção que eu preciso. Isso de direção e de resultado, eu acho que é importante te colocar, é fácil fazer uma analogia, né? As pessoas ficam muito preocupadas com as metas, com o resultado. Então, e não olha aquilo que me leva ao resultado. Então, por exemplo, eu gosto muito de novo de falar de esporte, que é fácil da pessoa entender. Então, e também de emagrecimento, que é fácil de entender. Você vai entender. Então, por exemplo, a pessoa quer emagrecer, né? Vamos supor, quer emagrecer, sei lá, 2 quilos no mês, por mês. Tá. Aí onde que essa pessoa fica? Ela fica na balança. A balança é o resultado. Ela fica no foco na balança. Então ela fica vendo, nossa, não emagreci. Não, ela fica no foco aqui, na balança. E eu falo para ela, não, tira o foco da balança e põe o foco nas medidas de direção que me levam à balança. Quais são, Nívia? Quantas vezes você está fazendo academia por semana? É um indicador. Quantas calorias está comendo por dia? É um indicador. Entendeu o que eu estou falando? Isto me leva à balança. Então são indicadores de direção que me levam ao indicador de resultado. Eu preciso me preocupar com os de direção. Né? Entendeu por quê? Sim. Perfeito. Então, mesma coisa a pessoa quer fazer maratona. Mesma coisa, quer fazer, por exemplo, academia, quer fazer porque quer correr maratona. Tá bom, quanto você está treinando por dia? Quanto você está fazendo por final de semana de KM para ver se você vai conseguir correr a maratona daqui 6 meses? Percebe? Então eu tenho que medir como que você está comendo, o que você está comendo para ter um corpo saudável, bom para correr uma maratona. Sabe? Então é isso que eu preciso me preocupar. Né? Para eu ter de direção, que são indicadores que me direcionam ao resultado que eu quero. Tá? Foi o que eu falei. Quero faturar 1 milhão no mês. Ok. O que eu preciso para faturar 1 milhão no mês? Quantas prospecção eu tenho que fazer? Aí você vai voltando. Isso, aí eu vou voltando. Se eu estiver faturando 1 milhão, está funcionando lá atrás. Concorda? Sim. Perfeito. Tá? Então, é isso que são os indicadores. São extremamente importantes. Uma empresa não pode viver sem métrica, sem indicador. Para mim, é outra coisa que não cabe na minha cabeça. Porque, pensa bem, empresário, você pega um avião. É simples isso para mim. Pega um avião, vai fazer uma viagem. Você está no avião. O que você acha do comandante que devia estar lá olhando aquele monte de painel de indicador para o avião não cair? Ele sai de lá. Ele sai, não olha e fica andando servindo cafezinho. Como você se sentiria? Ele falou, pelo amor de Deus. Ele falou, pelo amor de Deus. O cara respondeu, só de pensar, cara, como assim, senhor? O senhor está servindo cafezinho? Quem é que está olhando lá? Não tem ninguém olhando. Ele falou, pelo amor de Deus. É isso que vocês fazem. Vocês continuam servindo o cafezinho, quer servir o cafezinho, é operação. Está no operacional e não está olhando o painel. Não está olhando o número. Esse avião vai cair. Mesma coisa. Essa empresa vai fechar. Ela vai cair. Porque não tem ninguém olhando números. Indicadores. Os indicadores. Indicador indica para onde nós estamos indo, né? Indicador. Ele está servindo o cafezinho. E é mais comum achar empresas que têm esses controles? Não. Não tem. Não tem os controles, não tem meta, não tem indicador. E aí você vê deixando dinheiro na mesa, né? Deixando dinheiro na mesa, mas muito dinheiro na mesa. Mas muito, não é pouco, não. Empresas que podiam estar em outros patamares. Em outros patamares. Eu falo sim que a empresa, o dono, ele precisa entender que a empresa ela fica do tamanho dele. Deu para entender o que eu quis dizer? Então, cresça, aprenda para crescer a sua empresa, senão ela vai ficar do seu tamanho. É muito sério isso. Você não pode limitar a tua empresa ao seu tamanho. Né? Perfeito. Não pode. Por isso que ele tem que se desenvolver. Para a gente finalizar, se você pudesse dar um recado para o dono da empresa, para o líder, um único conselho para todos os líderes e donos da empresa, qual seria o mais importante? O mais importante é buscar conhecimento. É o que eu acho. Duas coisas importantes eu vou falar. Primeiro, se conhecer, buscar conhecimento. Segundo, cuide do seu ego. Porque o que vai travar você no conhecimento, até buscar, é o ego. É você achar que não precisa. Você achar que você não precisa, que você sabe tudo. Né? Então, é o copo cheio, é o ego. O ego você não precisa buscar inimigo fora, não é o mercado, não é a política, o inimigo está dentro de você.
O seu ego é o seu pior inimigo. E as pessoas ficam buscando fora. Não está fora, está dentro. Então, vença primeiro você, para depois vencer fora. Então, frase última para acabar. Vitórias individuais, particulares, precedem vitórias públicas. Ganhe de você primeiro, para depois ganhar no mercado.